Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos começar a resolver a prova de Física da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná do último ano, da edição de 2017 para 2018. Questão 1. Uma pista de lançamento foi montada contendo uma parte circular de raio R, conforme mostra a figura abaixo. A pista está apoiada sobre a superfície da Terra, considerada como sendo uma referencial inercial. A aceleração gravitacional no local é assumida como constante e tem módulo g. O ponto A está na parte mais baixa do trajeto circular, junto ao chão, e o ponto B está na parte mais alta do trajeto circular, numa altura 2r em relação ao chão. Um objeto de massa m está colocado no início dessa pista, num ponto que fica a uma altura 3r do chão, e está inicialmente em repouso. Para esse problema, todos os efeitos dissipativos devem ser desconsiderados. O objeto inicia o movimento a partir do repouso, desce a rampa, passa pelo ponto A, executa loop no sentido anti-horário, passando pelo ponto B, e volta ao ponto A e sai pela extremidade direita da pista. Com base nesses dados, obtenha uma expressão algébrica para o módulo da velocidade Vb do objeto quando ele passa pelo ponto B, após ser liberado a partir do repouso. Na expressão, somente devem aparecer dados fornecidos no problema. Beleza. A primeira coisa que a gente precisa prestar atenção aqui é que todos os efeitos dissipativos devem ser desconsiderados, ou seja, o atrito e a resistência do ar. E dessa forma, a gente está diante de um sistema conservativo de energia, ou seja, a energia mecânica presente no corpo vai ser constante ao longo aí desse sistema. A energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica lá no ponto B, que é o ponto que a gente vai analisar para descobrir com qual velocidade o objeto ou o corpo aí passa por ele, beleza? Mas o que acontece? Energia mecânica nada mais é do que energia potencial mais energia cinética. E nesse caso aí, o que a gente tem? A gente tem energia potencial gravitacional apenas. A gente não tem energia potencial elástica, apenas gravitacional, que é dado por essa fórmula: massa vezes gravidade vezes altura. E a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Com essas expressões, a gente já consegue ter uma boa estratégia aqui para resolver o problema. Então o que vai acontecer? A gente percebe que no início o móvel está em repouso, o objeto está em repouso, a uma altura 3r em relação ao solo. Ou seja, ele tem energia mecânica aí, que no caso é energia potencial gravitacional. E ele tem apenas isso, ele não tem energia cinética porque inicialmente ele está em repouso. Então a energia desse corpo no começo é apenas potencial. M vezes G vezes H, massa vezes gravidade vezes altura. Só que a altura aí no caso é 3r. E isso tem que ser igual à energia cinética desse mesmo corpo quando ele passa pelo ponto B. Perdão, eu disse energia cinética, mas é energia mecânica. Então a energia mecânica no início tem que ser igual à energia mecânica quando esse móvel, esse corpo, passa pelo ponto B. No ponto B, esse corpo vai ter duas energias. Ele vai ter energia potencial gravitacional, porque ele está a uma certa altura 2r em relação ao solo, e também vai ter uma energia cinética, porque ele está se movimentando. Então vai ficar o quê? Vai ficar m vezes g vezes 2r, ou seja, a energia potencial gravitacional, mais a energia cinética, m vezes a velocidade dele no ponto B ao quadrado sobre 2. E essa velocidade no ponto B é justamente aonde a gente vai focar a nossa atenção. O que eu quero, na verdade, é achar uma fórmula, uma expressão algébrica que determine qual é a velocidade no ponto B desse objeto aí. Então o que a gente vai fazer? A estratégia aqui é simplesmente isolar esse VB. A partir de agora, portanto, é apenas fazer algumas contas algébricas. O que a gente pode pensar? A gente tem ali no lado direito da equação massa nas duas parcelas, portanto eu posso colocar a massa em evidência. E o lado esquerdo eu copio. Com isso, como eu tenho massa multiplicando dos dois lados, eu consigo aí simplificar. Agora, não nos esqueçamos que o nosso objetivo aqui é isolar a velocidade do ponto B. Então aquele g vezes 2r eu vou passar para o outro lado subtraindo e vai ficar da seguinte forma: 3rg, certo? Eu fiz ali a multiplicação, menos 2rg, porque eu passei do lado direito para o lado esquerdo, é igual a velocidade no ponto B ao quadrado sobre 2. 3rg menos 2rg fica rg mesmo, e depois eu posso passar aquele 2 que está dividindo a velocidade no ponto B ao quadrado, multiplicando, ficando dessa forma: 2rg é igual a velocidade no ponto B ao quadrado.
Tirando a raiz dos dois lados, a gente consegue perceber o seguinte, que a velocidade no ponto B é raiz de 2RG. Lembrando que a velocidade aí a gente está pensando em módulo e ela é positiva, portanto a gente não precisa se preocupar ali ao cancelarmos a raiz com o expoente que é o 2. E essa é a resposta dessa questão. A velocidade no ponto B é dado pela seguinte expressão, raiz quadrada de 2RG. Beleza? Questão 2. Numa experiência para demonstrar princípios de calorimetria, um estudante fez o seguinte procedimento. Colocou 100 gramas de água na forma de gelo a 0 graus Celsius num recipiente vazio e o aqueceu até obter água a 10 graus Celsius. Na sequência, ele removeu aquela quantidade de água do recipiente e colocou novamente 100 gramas de água, só que agora líquida a 0 graus Celsius no recipiente vazio, e forneceu a mesma quantidade de calor utilizada na etapa anterior. Sabe-se que no local a água congela a 0 graus Celsius, o calor latente de fusão da água vale 80 calorias por grama e o calor específico da água, tomado como constante em toda a faixa de temperatura da experiência, vale 1 caloria por grama Celsius. Além disso, desprezam-se todas as perdas de calor para o ambiente e a capacidade térmica do recipiente também deve ser desprezada. Considerando esses dados, determine a temperatura final da massa de água após a segunda etapa. Muito bem. Para a gente resolver essa questão, a gente precisa lembrar de duas fórmulas. A primeira dela é o famoso que macete, que a energia é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, e também o que moleza, né? Que a energia é igual a massa vezes o L, e esse L é o calor latente. Calor latente a gente vai usar quando estamos falando de conversão ali do estado da água, ou seja, ela vai passar pelo processo de fusão do estado sólido para o estado líquido. Nesse momento em que ela está se transformando de sólido para líquido, a água não sofre variação de temperatura. Só depois que ela está totalmente líquida e for aquecida, aí sim que ela vai ter variação de temperatura. Então ela está uma temperatura de 0 graus Celsius no estado sólido aí no primeiro experimento, e o cara vai esquentar a água até obter a água a 10 graus Celsius, com uma certa quantidade de energia que eu não sei. Então a quantidade de calor que vai ser fornecida à água é o quê? Quantidade de energia, quantidade de calor vai ser 100 gramas vezes 80 calorias por grama, que é o calor latente da água. Grama corta com grama e 100 vezes 80 dá 8.000. 8.000 calorias. Só que tem mais. Além da quantidade de energia fornecida, o estudante também vai fornecer mais energia ainda para a água porque ele quer obter água a 10 graus Celsius. Então a gente vai ter que usar a primeira fórmula ali, que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Veja só, a massa continua 100 gramas, o calor específico da água, a questão falou para nós, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. E pensa comigo, se a água estava a 0 graus Celsius e ela chegou a 10 graus Celsius, a variação de temperatura só pode ser de 10 graus Celsius. E aí o que acontece? Grama corta com grama, grau Celsius corta com grau Celsius e vai sobrar o quê? 100 vezes 1 caloria vezes 10, que dá 1.000 calorias. Então pensa comigo, a quantidade total de energia que foi fornecida aí na primeira etapa desse processo foi o quê? Foi 8.000 calorias para transformar o cubo de gelo em água líquida e mais 1.000 calorias para que essa água chegasse a 10 graus Celsius, ou seja, 9.000 calorias. Essa foi a quantidade de energia fornecida. Na segunda etapa, o estudante vai colocar a mesma quantidade de água, 100 gramas, só que agora no estado líquido, ou seja, aqui não vamos ter o processo de fusão. Ele apenas está aquecendo água líquida. E a água líquida está aí a 0 graus Celsius. Então o estudante vai fornecer 9.000 calorias nessa segunda etapa. Então o que vai acontecer? 9.000 calorias é igual a massa de água que foi utilizada, 100 gramas, vezes o calor específico da água, continua 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que é justamente o que a gente quer descobrir. Porque pensa comigo, se a água está inicialmente a 0 graus Celsius, se a gente souber qual que foi a variação da temperatura, a gente descobre, por consequência, qual foi a temperatura final, após a etapa efetuada aí pelo estudante. O que a gente pode fazer? Veja que nos dois lados a gente tem caloria multiplicando, então a gente pode brincar aqui com as unidades e cancelar essas duas. E além disso, ali no lado direito, grama corta com grama, e ainda se a gente pensar rápido, a gente consegue cortar 2 zeros de cada lado da equação. É como se eu dividisse os dois lados da equação por 100. Vai sobrar o quê?
vai sobrar 90 igual a 1 vezes 1 sobre graus Celsius vezes a variação de temperatura. Olha só que legal, a gente consegue passar o graus Celsius, que seria a unidade de medida, multiplicando, e o que acontece? Chegamos na conclusão de que a variação de temperatura foi 90 graus Celsius. Não era obrigatório utilizar todas essas unidades de medida aí, mas de acordo com o edital, é importante você destacar quais unidades de medida você está utilizando nos cálculos. Por isso que eu coloquei aqui e fiz as simplificações. Então a resposta final dessa questão é que a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final da massa de água após essa segunda etapa, foi de 90 graus Celsius. Beleza? Questão 3. Um feixe de luz incide num espelho plano fazendo um ângulo θ1 de 60 graus, com a normal do espelho propagando-se pelo ar, meio 1. O feixe refletido propaga-se no meio 1 e incide na interface entre o meio 1 e o meio 2, onde sofre refração. O feixe refratado sai com ângulo θ2 com relação à normal à interface, conforme mostra a figura ao lado. As duas normais são perpendiculares entre si. Sabe-se que o índice de refração do ar vale N1 igual a 1, que seno de 30 graus é igual a cosseno de 60 graus, que é igual a meio, que seno de 60 graus é igual a cosseno de 30 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2, e que seno de θ2 é 1/5 e cosseno de θ2, 2 raiz de 6 sobre 5. Além disso, a velocidade da luz no meio 1 é c igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Levando em consideração os dados apresentados, determine o valor da velocidade da luz no meio 2. Muito bem, vamos primeiramente ampliar essa figura aí. O que acontece? O raio de luz incide no espelho e ocasiona o fenômeno chamado de reflexão. E a questão falou para nós que o ângulo θ1 em relação à normal vale 60 graus. Como estamos falando de reflexão, o ângulo ali do outro lado, do lado direito do desenho, também precisa ser obrigatoriamente 60 graus. E é depois disso que a gente consegue perceber que formamos um triângulo retângulo. Por quê? Porque a questão também falou que as duas normais, ou seja, as duas linhas pontilhadas ali no desenho, são perpendiculares, formando, portanto, um ângulo de 90 graus. Ora, se um triângulo tem como soma dos ângulos internos 180 graus, quer dizer o quê? Quer dizer que aquele ângulo ali em vermelho vale 30 graus, certo? Porque 60 mais o ângulo reto, que é 90, mais 30, resultam os 180 graus. E todo triângulo tem como soma dos ângulos internos 180 graus. Muito bem, então 30 graus é aquele ângulo que a gente descobriu agora que vai ser muito importante para a gente. Por quê? Se você olhar com carinho o desenho, você vai perceber que a refração está acontecendo ali, entre o meio 1 e o meio 2. O meio que está destacado em branco e o meio que está destacado em cinza. Para ficar mais didático, vamos simplesmente inverter aqui o desenho para ficar mais fácil de analisar. Olha só, a gente viu que o ângulo de incidência é de 30 graus em relação ao normal quando estamos analisando o fenômeno de refração. E ali temos o meio 1, que seria o ar, e o meio 2. E o meio 2, a questão falou, ali a gente consegue perceber pelo desenho, que existe um ângulo θ2 em relação à linha normal, ok? E o que acontece? A gente precisa lembrar de duas coisas. Primeiramente, que a velocidade de propagação da luz em um determinado meio é o c, que é a constante 300.000 km por segundo, dividido por n, sendo n o índice de refração do meio. Já já isso fica mais claro. A constante, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, certo? Ou 300.000 km por segundo, é a velocidade de propagação da luz no vácuo. E outra coisa que a gente precisa lembrar é a famosa lei de Snell-Descartes, que diz que N1 vezes seno do θ1 é igual a N2 vezes seno do θ2. 1 e 2 aí, no caso, representam os dois meios, o meio 1 e o meio 2. E é essa fórmula que a gente vai ter que utilizar agora. Veja só. O índice de refração do meio 1 vezes o seno do θ1, que no caso é 30 graus, é igual ao índice de refração do meio 2, não sei, quero saber, vezes o seno de θ2. O que acontece? O índice de refração do meio 1, que é o ar, vale 1, então a gente já pode substituir isso ali. E além disso, o seno de θ2, a questão falou que vale 1/5. O cosseno dos ângulos a gente não vai usar para nada. A questão colocou no enunciado apenas para te confundir. Então vamos lá. Vamos substituir os valores. O N1, que é o índice de refração do ar, 1, vezes o seno de 30 graus, que vale meio, é igual ao índice de refração do meio 2, N2, que eu ainda não sei, vezes o seno do θ2, que a questão forneceu pra gente, 1/5. Então como que vai ficar isso? Vai ficar meio é igual a N2 sobre 5.
Isolando o N2, ou seja, passando 5 multiplicando, a gente descobre que o N2, o índice de refração no meio 2, vale 5 sobre 2, ou seja, 2,5. Legal, e o que a gente vai fazer agora? A gente vai lembrar que a velocidade de propagação da luz é o c, a constante, dividido pelo n. Então, a velocidade no meio 2 é a constante, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, dividido por n2, que é o índice de refração que a gente acabou de calcular, 2,5. E agora é só tomar um pouquinho de cuidado nas contas que a gente descobre qual é a velocidade de propagação da luz no meio 2, no meio cinza aí do desenho. Primeira coisa, para facilitar as contas, eu vou colocar o 3 e o 2,5 separado daquele 10 na 8. Por quê? Como se trata de multiplicação e divisão, não interessa a ordem com que eu faça as contas, o resultado vai ser o mesmo. Então ali 3,0 dividido por 2,5. Por que eu fiz isso? Quando colocamos o mesmo número de casas depois da vírgula, a gente pode simplesmente ignorar a vírgula e fazer a conta mais facilmente. 30 dividido por 25 dá para simplificar, fica 6 em cima e 5 embaixo, e 6 sobre 5 dá 1,2. Então a velocidade de propagação da luz no meio 2 vale justamente isso, 1,2 vezes 10 na 8 metros por segundo, e já está em notação científica. E essa, portanto, é a resposta dessa questão. Questão 4. Numa experiência feita para investigar relações entre grandezas eletrostáticas, duas placas condutoras paralelas A e B, separadas por uma distância d igual a 5 cm, foram submetidas a uma diferença de potencial U de 100 volts, sendo que a placa que tem o potencial elétrico mais alto é a B. Por hipótese, como as dimensões das placas são muito maiores que a distância que as separa, o campo elétrico que se estabeleceu entre elas pode ser considerado para todos os efeitos como sendo uniforme. Item A. Determine o módulo do campo elétrico existente na região entre as placas. Muito bem, a questão falou que nós temos duas placas paralelas entre si, então ali eu desenhei as duas, e também falou que a diferença de potencial entre as placas A e B era de 100 volts, então coloquei ali a placa A e a placa B. E falou que o potencial elétrico mais alto está na placa B, por isso que eu coloquei 100 volts na placa B ao invés da placa A, mas isso não vai fazer muita diferença, ok? E além disso, a questão também falou pra gente que a distância entre essas placas é de apenas 5 centímetros. A pergunta é a seguinte, qual que é o módulo do campo elétrico existente nessa região ali? Então, para resolver isso, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar dessa relação, que a distância vezes o campo elétrico é igual à diferença de potencial. Ora, a gente já tem a distância e a diferença de potencial nesse campo elétrico uniforme. Falta a gente calcular o E, ou seja, o campo elétrico. Então ali vai ficar o quê? Vai ficar a distância 0,05 metros. Lembra, Sistema Internacional de Medidas, eu já estou convertendo centímetros para metros. Vezes o campo elétrico, não sei, estou querendo calcular, é igual à diferença de potencial entre as placas, 100 volts. Passando aquele 0,05 metros dividindo, o que a gente faz agora? A gente iguala as casas depois da vírgula. Então ali no numerador eu vou escrever 100,00 volt. Por que eu vou fazer isso? Porque assim eu consigo ignorar a vírgula e fazer a divisão. Então vai ficar 10.000 volts dividido por 5 metros. Fazendo a divisão dá 2.000 volts por metro. E esse, portanto, é o módulo do campo elétrico. Você também poderia escrever que o módulo do campo elétrico vale 2.000 newtons por coulomb, tá bom? A unidade ali vai ser a mesma. Item A, resolvido. Item B. Uma partícula com carga Q de 3,2 microcoulombs sai da placa B e chega à placa A. Qual o trabalho realizado pela força elétrica sobre essa partícula durante esse movimento? Então vamos lá, vamos desenhar a placa A e B aqui novamente, a distância entre elas continua sendo 5 centímetros, e agora a questão pergunta qual que é o trabalho realizado pela força elétrica. Bom, trabalho é o quê? É o módulo da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado. O ângulo formado entre a força e o deslocamento, que no caso aí não vai ser muito relevante para nós, porque tanto a força quanto o deslocamento são no mesmo sentido. Então o cosseno vai ser 1, a gente não vai ter que se preocupar com isso. Força elétrica é dada pelo produto entre a carga e o campo elétrico. Então a gente pode calcular qual que é a força elétrica aí nesse campo elétrico uniforme. Vai ser a carga, que a questão falou, 3,2 microcoulombs, vezes 2.000, que é o campo elétrico que a gente calculou antes, 2.000 volt por metro. Então o que acontece? Micro
é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Atenção quanto a isso. E agora o que a gente vai pensar? 2.000 é 2 vezes 10 ao cubo. Por que eu estou fazendo isso? Porque, primeiramente, eu posso fazer o 3,2 vezes 2, que dá 6,4, e, o mais importante, fazer o produto ali daquelas potências de base 10. Quando eu faço o produto delas, eu repito a base e somo os expoentes. Então, menos 6 mais 3 dá menos 3. E aí, a força elétrica vale 6,4 vezes 10 a menos 3 newtons, correto? Então, o que acontece? O trabalho vai ser o módulo da força, 6,4 vezes 10 na menos 3, vezes o deslocamento, 5 sobre 100. E eu estou escrevendo 5 sobre 100 porque eu estou transformando já os centímetros em metros. Sempre, sempre, sempre temos que lembrar do Sistema Internacional de Unidades. Deslocamento ou distância é dado em metro. Então estou dividindo ali os 5 centímetros por 100 para transformar em metro. Vezes o cosseno do ângulo formado, que, como eu disse, não vai interferir aqui, porque tanto o sentido da força quanto do deslocamento são iguais. Beleza, 6,4 vezes 5, 32. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 ao quadrado, o que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Então só falta colocar em notação científica. O 32 eu vou escrever como 3,2 e ao mesmo tempo eu vou aumentar uma unidade, o expoente do 10. Então vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 4 joules. Trabalho é dado em joules. E essa, portanto, é a resposta desse item. Questão 5. No desenvolvimento de uma certa máquina térmica, o ciclo termodinâmico executado por um gás ideal comporta-se como apresentado no diagrama PV, pressão e volume, ao lado. E aí a questão nos dá um gráfico. Item A. Qual o trabalho realizado pelo gás durante o processo AB? Primeira coisa, vamos ampliar o gráfico aqui para analisar melhor. Trabalho, quando temos um gráfico de pressão e volume, é dado pela área. Então o que acontece? Entre o processo A e B, veja que no gráfico nós formamos um trapézio. E agora, para que a gente determine qual que é o trabalho realizado por esse gás nesse processo AB, basta a gente calcular a área desse trapézio. A área do trapézio é dado por base maior mais base menor vezes altura sobre 2, que vai ser justamente o trabalho realizado pelo gás. Então vamos lá. A base maior vale 15, a base menor vale 10 e a altura, se você olhar aí, vale 3. É como se esse trapézio estivesse deitado. Então como que vai ficar? O trabalho vai ser a base maior, que é 15 vezes 10 ao cubo. Veja que ali no eixo da pressão, uma unidade corresponde a 10 ao cubo pascais. Atenção quanto a isso. Mais a base menor, que são 10 vezes 10 ao cubo pascais, dividido por 2 vezes a altura. E a altura a gente viu 3. 15 vezes 10 ao cubo mais 10 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que a gente escrever 25 vezes 10 ao cubo, tá bom? 25 dá para simplificar com 2, fica 12,5, e 12,5 vezes 3 dá 37,5. 37,5 vezes 10 ao cubo. Agora, para que a gente consiga escrever isso em notação científica, vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda e aumentar o expoente do 10 em uma unidade. Então vai ficar isso. O trabalho vai ser 3,75 vezes 10 à quarta joules. Item A, resolvido. Item B. Sabendo que a temperatura do gás no ponto B vale 300 Kelvin, determine a temperatura do gás no ponto C. Muito bem, para resolver esse item em específico, a gente vai ter que lembrar de uma certa relação, que a pressão vezes volume sobre a temperatura inicial é igual a pressão vezes volume sobre a temperatura final. Então vamos substituir os valores aí nessa fórmula para ver aonde a gente chega. Primeira coisa, a pressão inicial, ou seja, a pressão no ponto B, vale 10 vezes 10 ao cubo pascais. E o volume inicial vale 6 metros cúbicos, correto? Dividido pela temperatura inicial, que é no ponto B, que a questão forneceu para a gente, 300 Kelvin. E isso tem que ser igual à pressão final, que vai ser de novo 10 vezes 10 ao cubo pascais. Veja ali no gráfico no ponto C, que a pressão continua a mesma, vezes o volume, que agora vai ser 9 metros cúbicos, sobre a temperatura. Temperatura aí no ponto C, que eu não sei e eu quero saber. Agora, veja que eu tenho 10 vezes 10 ao cubo pascais multiplicando dos dois lados. Eu posso ignorar isso, eu posso simplificar, dividir os dois lados da equação
por esse valor aí, 10 vezes 10 ao cubo pascais. Então, isso sai da nossa conta. A mesma coisa acontece com metros cúbicos. É uma unidade que está multiplicando ali nos dois lados, a gente pode cortar. Vai sobrar 6 sobre 300 Kelvin igual a 9 sobre a temperatura que eu estou calculando. Fazendo a multiplicação cruzada, o que acontece? 6 vezes a temperatura no ponto C é igual a 2.700 Kelvin. Passando 6 dividindo, para que a gente isole aí a temperatura no ponto C, a temperatura do gás no ponto C, 2.700 divididos por 6 vai resultar em 450 Kelvin, correto? E essa é a resposta desse item. Atenção ao fato de que quando utilizamos aquela relação, a temperatura precisa estar em Kelvin. Item C. O processo DA é isotérmico. Qual a variação de energia interna do gás nesse processo? Bom, vou colocar aqui uma fórmula que nem era exatamente necessária para você resolver esse problema, mas é só para ajudar na explicação. Veja só, no processo DA a questão está falando que é isotérmico, ou seja, a temperatura não varia. O que variou ali, pelo que a gente percebe pelo gráfico, foi a pressão e o volume. E essa fórmula aí diz para nós qual que é a energia interna do gás. Olhando essa fórmula com atenção, haverá variação de energia se e somente se um daqueles três valores, o N, que seria o número de mols, o R, que seria a constante dos gases, e o T, que seria a temperatura, variar. Se nenhum dos três variar, quer dizer que a energia interna também não vai variar. Agora pensa comigo, não há nada no enunciado que diga que o número de mols variou. Além disso, o R também não vai variar. Por quê? Porque é a constante dos gases, então ela não vai variar. E a questão também falou que o processo é isotérmico, ou seja, a temperatura não varia também. Em outras palavras, se nenhum desses três valores varia, quer dizer que a energia interna do gás no final, ou seja, no ponto D, é a mesma coisa que a energia interna no ponto A. Ela não muda, ou seja, a variação de energia interna é zero, é nula. E essa é a resposta desse item. Questão 6. Numa prensa hidráulica, um fluido incompressível é utilizado como meio de transferência de força de um êmbolo para o outro. Numa dessas prensas, uma força Fb foi aplicada ao êmbolo B, durante um intervalo de tempo ΔT de 5 segundos, conforme mostra a figura ao lado. Os êmbolos A e B estavam inicialmente em repouso, têm massas desprezíveis e todas as perdas por atrito podem ser desprezadas. As observações foram todas feitas por um referencial inercial, e as áreas dos êmbolos são AA 30 cm² e AB 10 cm². A força aplicada ao êmbolo B tem intensidade Fb igual a 200 newtons, e o fluido da prensa é incompressível. Item A. Durante o tempo de aplicação da força Fb, o êmbolo desceu por uma distância dB de 6 cm. Qual a potência média do agente causador da força Fb? Muito bem, a questão falou que a força Fb tem módulo 200 newtons e também que o êmbolo B desceu 6 cm durante os 5 segundos em que essa força foi aplicada. Vamos pensar o seguinte, potência geralmente é dado por energia sobre tempo, só que nesse caso potência média vai ser dado por trabalho sobre o tempo. Veja bem, energia e trabalho são dados cuja unidade de medida é o joule, correto? Então a gente vai resolver a partir daí. A potência média vai ser o módulo da força Fb vezes o deslocamento do êmbolo vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Nesse caso a gente também não vai se preocupar. Dividido pelo ΔT, o intervalo de tempo que a questão falou pra gente, 5 segundos. Então vamos substituir os valores para ver o que acontece. Vai ser o módulo da força, 200 newtons, vezes o deslocamento em metros, atenção quanto a isso, 6 centímetros é a mesma coisa que 0,06 metros, vezes o cosseno do ângulo formado, que vai ser 1, não vai interferir na conta, certo? Porque tanto a força quanto o deslocamento têm o mesmo sentido, tem a mesma direção também, dividido pelo ΔT, o intervalo de tempo, 5 segundos. Bom, 200 vezes 0,6 dá 12, e 12 dividido por 5 dá 2,4. E a potência média, portanto, vai ser 2,4 watts. Item B. Qual a intensidade FA da força produzida sobre o êmbolo A? Bom, pressão é a mesma coisa que força sobre área. Esse é o cálculo da pressão.
E o que acontece? A grande sacada de prensas hidráulicas está justamente no fato de que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Então, isso que é o interessante quando falamos de prensas hidráulicas com fluidos incompressíveis. O que é transmitido através do fluido não é a força, e sim a pressão. A prensa hidráulica, ela funciona como um multiplicador de forças. Então, quanto maior for a área do êmbolo, maior será a força, porque a pressão é a mesma. Isso vai ficar mais claro. Você precisa entender que em prensas hidráulicas, a pressão no ponto A e no ponto B vai ser igual. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Força sobre área no ponto B vai ser igual a força sobre área no ponto A. A força que foi aplicada no êmbolo B é de 200 newtons, a questão falou para nós, e a área desse êmbolo B é de 10 centímetros quadrados. Isso, portanto, vai ser força sobre área, vai ser a pressão exercida no ponto B, no êmbolo B. Já no caso do êmbolo A, vai ser a força sobre a área. Isso não vai nos dar a pressão. A força, não sei, sobre a área. E a área, a questão falou, 30 centímetros quadrados. Centímetro quadrado com centímetro quadrado não vai fazer diferença na conta, eu posso ignorar, cortar. E além disso, eu posso também cortar um zero ali do lado esquerdo da equação. Então, como que vai ficar isso? Vai ficar 20 igual a força no ponto A, no êmbolo A, sobre 30. Então, a força no ponto A, no êmbolo A, vai ser 20 newtons vezes 30. Fazendo essa multiplicação, dá 600 newtons. Veja bem, como no caso aí, a prensa hidráulica funciona como um multiplicador de forças, isso significa que quanto maior for a área, maior será a força. Veja bem, no êmbolo B, a área é de 10 centímetros quadrados. E no êmbolo A, a área é o triplo. Se a área é o triplo, quer dizer que a força também vai ser o triplo. A força no êmbolo B era de 200 newtons e o triplo disso dava 600. Justamente o que a gente encontrou. Essa, portanto, é a resposta desse item. Questão 7. Numa competição envolvendo carrinhos de controle remoto, a velocidade de 2 desses carrinhos foi medida em função do tempo por um observador situado num referencial inercial, sendo feito um gráfico da velocidade v em função do tempo t para ambos os carrinhos. Sabe-se que eles se moveram sobre a mesma linha reta, partiram ao mesmo tempo da mesma posição inicial, são iguais, têm massa constante de valor m igual a 2 kg. O gráfico obtido para os carrinhos A, linha cheia, e B, linha tracejada, é mostrada ao lado. Com base nos dados apresentados, responda. Item A. Após 40 segundos de movimento, qual é a distância entre os dois carrinhos? Bom, vamos interpretar o seguinte. Veja que o carrinho A tem velocidades positivas, ao passo que o carrinho B tem velocidades negativas nesse gráfico. Isso quer dizer que um carrinho está indo para um sentido, enquanto o outro carrinho está indo para o outro sentido. Eles estão percorrendo sentidos opostos, por isso que um deles tem velocidade negativa. Então veja só, eu desenhei aí o carrinho A e o carrinho B e o ponto inicial de onde eles partiram. E o que acontece? Veja que temos um gráfico de velocidade e tempo. Se a gente fizer a área do gráfico, o que a gente vai obter é justamente qual foi o deslocamento. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é calcular a área acima do eixo do tempo, que vai ser o deslocamento do carrinho A, e também depois calcular a área abaixo do eixo do tempo, que foi o deslocamento do carrinho B. Em seguida, a gente soma essas distâncias para saber qual que é a distância entre os dois carrinhos, tá certo? A gente precisa lembrar que a área de triângulo é base vezes altura sobre 2 e que a área de trapézio é a base maior mais base menor vezes altura sobre 2, tá certo? Com essas fórmulas, a gente consegue primeiro determinar qual foi o deslocamento do carrinho A, perdão. Veja bem, primeiramente a gente pode separar, dividir aquele gráfico ali em várias partes para fazer o cálculo com mais facilidade. Então ali, primeiro temos um triângulo retângulo, que vai ser base 10, altura 4, então vai ser 10 vezes 4 sobre 2 para determinar a área, mais um segundo pedaço ali, que vai ser um trapézio de bases 4 e 2, certo? Então vai ser 4, 2 e a altura vai ser 10, esse trapézio estaria deitado. Teremos também um outro trapézio aí, que vai estar em pé. Então a base dele vai ser 20, veja, do 20 até o 40, a altura vai ser 2, e a base menor vai ser 10, que é do 20 até o 30.
Então a gente coloca ali os valores na fórmula da área de trapézio para determinar qual é essa área aí. Somando tudo, a gente vai obter qual foi o deslocamento do carrinho A. 4 e 2 dá para simplificar, fica 2. 4 mais 2 dá 6. E 6 dividido por 2 fica 3. E além disso, 2 e 2 simplifica ali na última parcela da conta. Então vai ficar como? 10 vezes 2 dá 20. 3 vezes 10 dá 30. E 20 mais 10 dá 30. Então o deslocamento vai ser 20 mais 30 mais 30, que dá 80 metros. O carrinho A percorreu 80 metros numa direção, num sentido. Agora a gente faz o mesmo processo para o carrinho 2. Veja que ali temos que calcular a área daquele trapézio grandão ali para saber qual que foi o deslocamento do carrinho B, que vai ser a base maior, 40, mais a base menor, 10. Perceba que esse trapézio está de ponta cabeça e a altura vai ser 2, certo? Que vai do 0 até o menos 2 ali no gráfico da velocidade, dividido por 2. Bom, 2 e 2 simplifica e 40 mais 10 dá 50. Ou seja, o carrinho A percorreu 80 metros e o carrinho B percorreu 50 metros e eles estão indo em direções opostas. Ou seja, a distância entre os dois carrinhos vai ser 80 mais 50, que dá 130 metros. Essa, portanto, é a resposta desse item. Item B. Quanto vale o trabalho total realizado sobre o carrinho A entre os instantes T0 e T10 segundos? Bom, o trabalho a gente pode escrever ele como módulo da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado, ou então o trabalho também pode ser escrito como a variação da energia cinética. E a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Pensa comigo o seguinte, no primeiro instante, no instante 0, veja ali no gráfico que o carrinho A tem velocidade 0, ou seja, ele está parado, ele sai do repouso. E a energia cinética, que seria a energia do movimento, simplesmente não vai existir nesse momento. Por quê? Porque o carrinho está parado. Se você substituir a velocidade 0 na fórmula da energia cinética, a energia cinética vai dar 0. Então, no momento inicial, no instante 0, o carrinho A não tem energia cinética. E já no instante 10 segundos, veja que a velocidade dele passou a ser de 4 metros por segundo. E aí sim dá para calcular qual que foi a energia cinética desse carrinho. Veja só, vai ser a massa, que a questão falou, 2 kg, vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade é 4, então 4 ao quadrado, dividido por 2, menos a energia cinética inicial, porque eu estou falando da variação de energia cinética. E variação, basicamente, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E a inicial era 0. Então, fazendo as contas, vai ficar o quê? 2 e 2 dá para simplificar e 4 ao quadrado dá 16. Portanto, esse foi o trabalho. O trabalho total realizado sobre o carrinho A entre os instantes 0 e 10 segundos foi de 16 joules. E essa é a resposta desse item. Item C. Qual o módulo da força resultante sobre o carrinho B entre os instantes t igual a 20 segundos e t igual a 40 segundos? Muito bem, força resultante a gente precisa lembrar que é o produto da massa do corpo vezes a aceleração. A massa a gente já sabe, 2 kg, o enunciado nos forneceu. Falta a gente saber qual que foi a aceleração do carrinho entre os instantes 20 e 40 segundos. A aceleração nada mais é do que variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então como que vai ficar isso? Vai ficar 0 menos 2 divididos por 40 menos 20. Veja bem, a velocidade final é 0 no instante 40, a velocidade inicial é menos 2 no instante 20, então vai ficar 0 menos 2, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. A aceleração vai ser 0 menos 2 dá 2 positivo e 40 menos 20, 20. 2 divididos por 20 dá 0,1. Então a aceleração do carrinho B foi de 0,1 metros por segundo ao quadrado entre os instantes 20 e 40 segundos. Pronto, 2 vezes 0,1 dá 0,2 newtons. E essa é a resposta desse item. Bem, por hoje era isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, tudo de bom para você, um grande abraço e até a próxima.